Olá, voltamos com a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos para o capítulo 5, versículos de 1 a 11. Acompanhe atentamente então. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, mas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e sermos beneficiados por ela. Abre o nosso coração, faz-nos entender, aceitar e traz o profundo desejo de praticarmos. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é Vivendo seguros e crescendo. Então deixe-me começar com uma pequena introdução. Imagine o seguinte: de que vale um pátio cheio de tijolos, mas apenas empilhados? Não são nada, edifício algum, pois não estão ligados por nada e não servem a objetivo algum assim como estão. Diferentemente de tijolos simplesmente empilhados, nós somos chamados à união com Cristo, que vai se efetivar na história com a sua segunda vinda. Contudo, enquanto ele não vem, temos várias coisas que precisamos fazer. No trecho de hoje, Paulo vai nos dizer como, e vamos ver isso em 3 partes. A primeira parte, vivendo seguros e crescendo, pois temos a informação correta. Logo depois de certificar os Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Cristo e da ressurreição, Paulo vai tratar de um outro tema muito importante. Como aguardar esta segunda vinda? O que se faz? Como se vive? Existe mesmo algum trabalho a ser feito ou é só sentar e esperar? A grande maioria quer saber sobre esse dia e hora, não primeiramente para agradar a Deus ou procurar santidade nessa vida, mas apenas para não ser pego de surpresa. Este fenômeno não é da nossa era pós-moderna. Desde que Cristo veio, se encarnou, sempre houve muita especulação sobre sua volta. E talvez, para nossa surpresa, é justamente o que Paulo não responde. O que nos deixa claro que a precisão da data e hora não é importante para a vida do crente. O que é importante é a certeza da segunda vinda. Não confunda algo iminente com algo imediato. Pode acontecer a qualquer momento, mas não necessariamente quando se espera ou se deseja. Portanto, querer discernir tempos e épocas não compete a nós, e nem devemos desejar isso.
A certeza da vitória final de Cristo está prometida, desde o Antigo Testamento, por sombras ainda, agora em plena luz, na primeira vinda de Cristo ao mundo, a sua encarnação. A partir disso, qualquer tempo é possível. Até mesmo as palavras de Cristo em seu sermão profético em Mateus, conhecido de muitos, temos todos os elementos que já aconteciam na própria época de Cristo, como, por exemplo, guerras e rumores de guerras, reinos contra reinos, pestes e doenças. Assim, o mestre estava listando provas cabais de coisas que já aconteciam e por isso mesmo marcavam a iminência da sua volta. Mas o nosso coração arde por provas que o convençam em sua própria linguagem e tendência, ou seja, coisas que se ouve, coisas que se vê e, se possível, que se possa pegar, lidar, examinar. É por isso que Paulo quer conscientizar os crentes de Tessalônica de que eles já sabiam com precisão, sem saber o dia e a hora. Eles sabiam o que precisavam saber, que Cristo vai voltar. Isto é certo. É com base nessa certeza que Paulo começa a construir o seu ensino e argumentação. Aqueles crentes poderiam estar ouvindo outras doutrinas, poderiam estar misturando o evangelho com o misticismo e cultura. Note que um dos motos do Império Romano era justamente prometer aos povos conquistados paz e segurança. Era uma frase de efeito. E assim muitos crentes poderiam se encantar com aquela falsa segurança. Isto é tão verdade que Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, já prevenia o povo de Deus quanto aos falsos profetas que diziam que a vida de Israel estava ótima e que Deus estava muito feliz com eles, quando, na verdade, o coração do povo estava totalmente contrário aos mandamentos de Deus e viria o castigo pesado. Os falsos profetas diziam justamente isto: paz e segurança. Neste contexto, Paulo está prevenindo os crentes para que não caíssem em um relaxamento espiritual, em um contentamento do que já haviam conquistado e de que não precisavam mais buscar santificação e crescimento no conhecimento de Cristo e do Pai Celestial. O mundo não está em paz com Deus. Somente os santos estão na verdadeira paz que Cristo fez entre Deus e os homens. Por isso, o dia do Senhor, ou seja, o julgamento final, a segunda vinda de Cristo, virá certamente e não poderá ser impedida ou sequer retardada. A justiça precisa ser concretizada na história da criação. Veja que Paulo usa duas figuras: a do ladrão, que obviamente não é quanto ao seu caráter, mas sim quanto a um momento inesperado. A figura da que está em parto, ou seja, depois que o processo começa, não há mais como parar ou retroceder. Assim, já estamos nos últimos dias, desde que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para os céus e está à direita de Deus Pai e na história há de retornar. Agora é o fim. Não haverá outra chance, ou alguma demora, ou qualquer outra oportunidade. Hoje é o dia aceitável. Depois, bem, pode ser que não haja um depois. Os homens que durante muito tempo olharam apenas para si, se deixaram encantar por suas próprias concupiscências, não terão espaço algum para exercerem as suas pecaminosidades. Eu creio que você tem sua própria data propícia para a volta de Cristo, não tem? Nós somos egoístas. Por exemplo, não queremos chuva porque vai atrapalhar o nosso passeio, mas é a mesma chuva desejada pelo agricultor. De igual modo, ansiamos pela volta de Cristo na dor,
na solidão, na quarentena, mas não na promoção do trabalho, nas férias ou na Black Friday, não é mesmo? Queremos saber o quando, mas não queremos amar ao próximo já, agora. Não queremos perdoar, não queremos testemunhar. Mais do que nunca, somos tentados a levar a nossa vidinha no secreto, no reservado, como se não houvesse compromisso com Deus e com a proclamação do reino. Nos guiamos por jornais, pela intuição, pela experiência, pelo achismo religioso que brota do nosso coração e poucas vezes agimos de modo sereno, sóbrio, longânime e sábio. E é justamente essa dificuldade que nos leva ao segundo ponto. Vivendo seguros e crescendo, pois somos filhos da luz. Paulo inicia esta nova parte do seu ensinamento garantindo aos seus leitores e ouvintes qual era o estado em que estavam e quem realmente eles eram, caso alguém não tivesse se dado conta disso ou estivesse confuso diante de tantas coisas que se vê e se ouve. Todo reino é reino que Deus domina. Contudo, precisamos entender a figura bíblica do termo trevas. É um modo de se referir a uma esfera de ação em que o mal está agindo mais propriamente, por causa do pecado e de sua realimentação. Paulo quer destacar a diferença entre a dissociação dos filhos da luz do dia e entre os filhos das trevas da noite. Note que ele os chama de irmãos, ou seja, parte do pressuposto da confissão de fé de cada um. Portanto, os vê como participantes do reino, filhos do mesmo Pai. Assim, com toda intrepidez pastoral e calor fraternal, Paulo certifica aqueles crentes de quem realmente eles são. Estão no mundo, mas não são deste mundo. Já foram regenerados e agora têm uma outra procedência, que é a celestial. Por isso, são da luz e já não mais têm a ver com as trevas. Portanto, em suas vidas precisam refletir esta nova vida, esta luz, a nova paternidade que têm. Esta diferença precisa ser algo evidente e patente, ou seja, tem de ser verdadeiro e verificável. É o novo interior brotando e criando um novo exterior. E na situação dos Tessalonicenses, o que eles deveriam fazer de específico que marcaria a diferença deles para as outras pessoas? Como a certeza da segunda vinda de Cristo poderia ser verificada? Simples. Bem simples. Eles não deveriam dormir. Bem, aqui o termo dormir não é aquele que significa morte ou mesmo o nosso sono noturno tão necessário. É o dormir de dia, quando é preciso estar alerta e ativo. Não é sono, é sonolência. Aqui a tarefa específica é a do vigiar. Note que o vigia está pronto para qualquer coisa, a qualquer momento. Não basta o vigia estar alerta, ele precisa estar sóbrio, calmo, focado em sua tarefa. Ainda que esteja com a energia necessária para o trabalho, seu coração precisa estar firme. A sobriedade é justamente a atitude de fazer as coisas com foco e energia canalizados para a necessidade do momento. Paulo sabia que os crentes poderiam se confundir, ou pela ignorância das verdades do que ele está dizendo, ou por entenderem errado o que deveriam fazer e começar a gastar tempo e energia em coisas que não contribuem para a glória de Cristo. Há uma questão cultural, contextual envolvida aqui. Porque o que teria feito Paulo usar especificamente o termo embriaguez? É porque a embriaguez deixa a pessoa fora de si,
sem o pleno controle, e vai totalmente contra os frutos do Espírito, que incluem o domínio próprio. Note que Paulo não está proibindo o uso do vinho, e muito menos está sendo legalista. O seu objetivo é outro. Na Grécia havia muitas festas em que a bebida era usada desregradamente, como por exemplo as festas de Dionísio. De qualquer modo, seja pelo contexto social, seja pelo beber desregradamente, o que ele faz em qualquer ocasião, Paulo está alertando que nunca pode ser esta a condição em que o Filho de Deus se encontre. Ele usa essa figura tão marcante e conhecida de todos para demonstrar como é alguém que vive sem a esperança pelo retorno do Redentor, do nosso Mestre. É como um morto-vivo, ou talvez um vivo morto. Os que são filhos da luz não podem desejar ter esse tipo de vida, segundo seus próprios interesses, entorpecidos pelos próprios desejos e uma religiosidade criada segundo suas imaginações, julgando que assim vão agradar a Deus, ou pior, nem precisam de Deus. Meus irmãos, vocês não são mais trevas, são filhos da luz. Não voltem às práticas que não glorificam a Deus e nem o proclamam para um mundo em trevas. Mateus, no capítulo 4, versículo 16, nos diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Eis aí a grande esperança para todos: Cristo. Não tenha medo de ser pego de surpresa pela volta de Cristo no dia do Senhor. Isso não vai acontecer com você. Tema sim a Deus. Obedeça a Cristo e guie-se pelo Espírito Santo, para estar alerta e ativamente vigilante em toda boa obra, pois a luta não é fácil. Seja sóbrio, focado, e não se deixe levar pelo seu coração, julgando que isso vai agradar a Deus. É por isso que agora Paulo introduz um elemento importantíssimo que faz toda a diferença. O que nos leva ao terceiro e último ponto. Vivendo seguros e crescendo, temos a informação correta, somos filhos da luz e, finalmente, pois temos a união com Cristo. Mas então, com essa união, como posso esperar melhor a segunda vinda de Cristo? Paulo também nos responde: devemos ser sóbrios por sermos do dia. Deus fez o dia para que obras fossem realizadas, obras próprias do dia. Paulo está realmente reforçando a questão da sobriedade, porque o tempo em que vivemos é difícil, é guerra e não de paz. Precisamos de defesas. Ele adverte para uma realidade subjacente que às vezes passa despercebida, a de que estamos em uma verdadeira guerra, só que não de sangue, de lanças, espadas ou ferimentos na carne. É grave. É uma guerra espiritual contra o que cremos, contra o que fazemos e contra a própria esperança da vida. Precisamos de uma couraça para proteger o nosso coração, sede dos nossos desejos, ansiedades, convicções, enfim, o motor da vida. Esta couraça não é de metal, nem de couro reforçado como as da época, nem mesmo de Kevlar ou uma liga de carbono. Estas coisas citadas aqui protegem tanto quanto uma folha de sulfite molhada quando se trata da tarefa e da esfera espiritual. Para esta guerra é preciso a fé que vem de Deus e que nos faz crer mesmo quando nada leva a isso, mesmo quando o nosso olho vê outra coisa, aquilo que nos encanta, por exemplo. O nosso ouvido ouve determinado discurso que nos atrai,
O nosso coração fica tendendo a algo estranho, que não vem de Deus. A fé nos livra de todas as mazelas, nos fazendo crer em Cristo e que Ele está acima de todas as coisas e de todos os homens, porque é vencedor. Não somos destinados à ira divina, portanto, não podemos trabalhar e nem batalhar segundo a ira humana e carnal. É uma batalha, mas nós não temos o objetivo de destruir pessoas e tirar vidas, pois o amor está presente aqui, citado por Paulo. Você está na batalha, mas nesse trecho, repare que Paulo citou somente elementos de proteção e não de ataque. Você não é o justiceiro que sai por aí fazendo o que bem entende por justiça divina. Pelo contrário, você pode estar com o capacete da esperança da salvação, que você não vai querer destruir quem vai contra suas convicções e ideias, mas sim vai querer ganhá-lo para Cristo, para que ele também desfrute da mesma esperança da salvação que você já tem. Você está acordado e alerta para proclamar salvação, redenção, arrependimento e perdão, para mostrar que essa vida vai passar e que vem outra muito melhor. E enquanto não passa, deve ser vivida segundo o que Cristo disse. Toda a argumentação de Paulo preparava para introduzir o tema central de sua vida e ministério: Jesus Cristo. Se Cristo for a base de toda a nossa vida, então na verdade não importam tempos e épocas, saber dia ou hora. Na verdade não importa até mesmo se estaremos vivos ou mortos. Por isso, se vigiarmos, vigiemos para Ele e com Ele. Se dormirmos, e aqui é o morrer mesmo, nessa segunda parte que Paulo expõe, morremos para estar ainda mais perto dele, em plena harmonia com ele, não apenas ao lado, dissociados, mas um com ele. Paulo quer certificar os irmãos de que o que mais importa é já nossa indissolúvel união com ele, que ficará ainda mais plena quando ele voltar. Então, enquanto ele não vem, ainda temos de viver com as dificuldades desta vida, tristezas, ansiedades, desilusões, fraquezas, revoltas e coisas que não edificam muito ou às vezes nada. Mas temos ele ao nosso lado. Temos Cristo ao nosso lado, temos os irmãos ao nosso lado, que não podem tirar os pesares, mas podem aliviar as dores e dividir a carga. Não estamos falando deste aconselhamento que Paulo nos ensina, não estamos falando de palavrinhas positivas do tipo, tudo vai ficar bem, Deus é Pai, no fim dá tudo certo, se Deus quiser, não é nada, e um tapinha nas costas. Não, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que o consolo dos irmãos que têm vidas baseadas em Cristo, na rocha, é o consolo que consola de verdade, pois não apresentam homens, apresentam o próprio Cristo. É este consolo que edifica, que constrói um edifício, a sua amada igreja, a partir da pedra angular que é o próprio Cristo. Sendo assim, não devemos nos embriagar com as coisas do mundo, mas devemos ser cheios do Espírito Santo. Quer algo que esteja fora de você, diferente de você, que não sejam vinhos, mas a couraça e o capacete que vem de Deus. Em sua vida e na vida de outros, talvez você ache que não há nada a ser feito, está bem como está, ou talvez ache que nada pode ser feito porque está ruim demais. Ou pior ainda, você sabe o que precisa ser feito, mas deliberadamente por preguiça espiritual,
às vezes não faz. Se você é filho da luz, do dia, de Deus, servo do Mestre Cristo, controlado pelo Espírito Santo, precisa lutar a batalha, protegendo seu coração dos ataques que querem desviá-lo, proteger sua crença para crer somente em Deus e na sua suficiência, ser motivado pelo amor e pela sobriedade focada. Vamos esperar a segunda vinda do nosso amado Mestre, Cristo, animando-nos e não desistindo de fazer o que Cristo disse para fazermos. Perceba, somos chamados a fazer o que a própria Trindade faz e a ser o que a Trindade é, a viver em harmonia, unidos primeiramente a Deus e depois aos irmãos, transbordando o amor de Deus para um mundo em trevas. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua mensagem que nos ensina como devemos esperar a segunda vinda do teu Filho Jesus. Nos ajuda, nos dá foco, nos dá sobriedade, nos defende, a começar de nós mesmos. Que possamos ser aqueles filhos do dia que refletem a luz do dia. Que possamos ser aquelas pessoas que estão prontas a falar de Cristo, para que outras pessoas também queiram ser do teu Filho Jesus com a mesma confissão. É assim que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.